Imagine um mundo onde o sol nunca se põe, mas as flores nunca brotam. Imagine o peso de um silêncio que não é vazio, mas preenchido pelo eco de bilhões de sussurros de quem já partiu. No centro desse reino, sentada em um trono que emana um frio absoluto, não encontramos apenas um monarca severo, mas uma mulher cujo nome os antigos gregos temiam pronunciar tanto quanto o de seu marido. Ela não é apenas a vítima de um sequestro divino, ela é a engrenagem que mantém o relógio da vida e da morte em movimento. Muitos conhecem a história da jovem colhedora de flores, mas poucos conhecem a soberana implacável que governa o Erebo. Hoje, vamos atravessar o véu da superfície para descobrir como uma filha da luz se tornou a força mais temida das sombras. Prepare-se, pois o códice divino se abre agora para revelar a face oculta de Perséfone. Para entendermos Perséfone, precisamos olhar para além do Olimpo. Embora a versão clássica a aponte como filha de Zeus e Deméter, as raízes de sua existência mergulham em tempos muito mais antigos, na era das divindades quitônicas pré-olímpicas. Arqueologicamente, o nome Perséfone possui origens obscuras que sugerem aquela que traz a destruição, ou aquela que bate nos feixes de trigo. Antes de ser a Perséfone que conhecemos, ela era referida apenas como Core, a donzela. Essa dualidade genética, filha do rei do céu e da deusa da terra, conferiu a ela uma herança única, o direito sobre tudo o que cresce e tudo o que é colhido. No entanto, sua linhagem carrega o trauma da fragmentação. Enquanto Zeus representava a ordem política e Deméter a ordem biológica, Perséfone nasceu para ser a ponte entre esses dois mundos, uma figura de transição que nunca pertenceria totalmente à luz do dia. Registros em tabuletas de Linear B sugerem que ela já era cultuada como uma divindade poderosa muito antes de os mitos gregos serem sistematizados, sendo uma das faces da Grande Mãe Terra, que preside tanto sobre a vida que nasce quanto sobre a vida que fenece. A estética de Perséfone no Códice Divino é uma das mais complexas da mitologia. Ela é a única divindade que possui um guarda-roupa simbólico que muda com as estações. Quando está na superfície, ela é representada com cores vibrantes, coroas de flores e cercada por grãos. Mas ao descer ao submundo, sua aparência se transmuta. Ela assume vestes de um preto obsidiana, adornadas com ouro pálido que simboliza as riquezas enterradas. Seus símbolos principais são a tocha, que ilumina o caminho das almas nas trevas, e a romã, o fruto que selou seu destino. Diferente de outras deusas, Perséfone carrega frequentemente o cetro de autoridade real, sentada ao lado de Hades, mostrando que ela não é uma consorte passiva, mas uma co-governante. Seus poderes transcendem o crescimento das plantas. Ela detém o poder da passagem, a autoridade de permitir que heróis entrem e saiam do Hades, algo que nem mesmo Zeus pode ordenar sem o seu consentimento. Ela é a guardiã das chaves do submundo e a voz que dá o veredito final sobre o descanso ou o tormento das sombras. O mito central de Perséfone é frequentemente chamado de O Rapto, mas uma leitura profunda do Códice Divino nos revela uma jornada de transmutação necessária. Imagine Perséfone em um prado em Nisa, a luz do sol aquecendo sua pele enquanto ela colhe o narciso, uma flor conhecida por suas propriedades narcóticas e sua conexão com a morte. No momento em que suas mãos tocam a pétala, o chão sob seus pés não apenas racha, ele explode. Hades emerge em sua carruagem de cavalos imortais, não como um vilão de contos de fadas, mas como uma força da natureza cumprindo um destino pré-acordado com Zeus. O grito de Perséfone ecoa pelas montanhas, mas é abafado pelas profundezas da terra. Enquanto sua mãe, Deméter,
Entra em um luto tão profundo que congela o mundo na primeira grande seca e inverno da história. Perséfone vive uma realidade diferente no palácio de mármore negro. Lá no silêncio do submundo, ela é confrontada com o peso da eternidade. Hades não a trata como uma prisioneira de guerra, mas como a futura rainha. O ponto de virada ocorre com a Romã. Zeus, temendo a extinção da humanidade pela fome causada por Deméter, envia Hermes para resgatar a deusa. No entanto, antes de partir, Hades oferece a ela as sementes da fruta escarlate. Ao comer as 6 sementes, Perséfone faz uma escolha consciente ou subconsciente de hospitalidade. No mundo antigo, aceitar a comida de alguém é aceitar a sua casa. Ao retornar à superfície e abraçar sua mãe, o aroma da morte ainda estava em suas vestes. O veredito foi dado por cada semente consumida 1 mês de inverno. Mas a verdadeira transformação não foi climática. Perséfone não voltou como a donzela assustada. Ela voltou como a mulher que conheceu os segredos do abismo. Ela aprendeu que para a vida existir, a morte deve ter o seu quinhão. Ela se tornou a ponte que permite que a primavera retorne, mas também a rainha que garante que o ciclo se feche. A cada outono, ela não cai nas sombras. Ela retoma o seu trono de direito, governando sobre os heróis e os reis que caíram. Para o cidadão comum da Grécia Antiga, Perséfone era uma figura de paradoxo. Ela era amada como a portadora da primavera, mas era tão respeitada e temida que muitos se referiam a ela apenas como a Senhora ou a Deusa Terrível. O seu culto mais famoso, os Mistérios de Eleusis, era o segredo mais bem guardado do mundo antigo. Aqueles que eram iniciados nesses ritos juravam silêncio sob pena de morte. Mas o que sabemos é que os mistérios prometiam aos mortais uma visão diferente da morte. Não como um fim terrível, mas como uma transição para algo maior, inspirada na própria jornada de Perséfone. Diferente de Hera ou Afrodite, Perséfone não se envolvia em fofocas olímpicas ou disputas de ego. Sua justiça era vista como melancólica, mas absoluta. Ela personifica o arquétipo da Rainha das Sombras, aquela que integra sua sombra e sua luz para se tornar completa. No culto original, ela era a divindade que ensinava que o que está enterrado, seja uma semente ou uma alma, possui um potencial de renascimento que a luz pura jamais poderia oferecer. O legado de Perséfone sobrevive hoje, não apenas nos livros de mitologia, mas em cada mudança de estação e em cada processo psicológico de perda e renovação. Ela nos ensina que não somos seres de uma dimensão só. Podemos ser a luz do sol e, ao mesmo tempo, os guardiões dos nossos próprios infernos pessoais. Ela é o lembrete de que a dor do inverno é o prelúdio necessário para a explosão da primavera. No Códice Divino, olhamos para Perséfone e vemos a primeira grande soberana que transformou sua tragédia em autoridade suprema. Ela não esperou ser salva. Ela aprendeu a governar o lugar para onde foi levada. Se hoje o mundo floresce, é porque ela permite. Se hoje as sombras nos respeitam, é porque ela as governa. E você? Qual parte de você ainda está no prado colhendo flores e qual parte já está pronta para assumir o trono nas sombras? Qual divindade você quer que eu resgate para o nosso panteão? Deixe sua sugestão nos comentários. Não esqueça de dar o like e se inscrever, para não se perder nas trilhas da história. Eu sou seu guia por esses mitos, e nos vemos no próximo vídeo.